Boa noite Jaime, boa noite Arthur, boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo agora. Quero dizer que é um imenso prazer estar nessa mesa com um título tão instigante e tão próximo do que tem sido minha trajetória profissional, que é tentar me manter na luta sempre pela escola pública de qualidade para todos. Então, repetindo, eu quis trazer o meu agradecimento, falar da minha satisfação de estar nessa mesa hoje, começando os trabalhos do GT nesse âmbito nacional, né? E dizer que eu vou compartilhar algumas coisas com vocês que eu venho pensando junto com o grupo que eu coordeno, que é o grupo ECO, Escola, Currículo e Conhecimento, a quem eu deixo também o meu agradecimento aqui. O que eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês são algumas ideias que têm me ocorrido desde o começo aí de 2020, com a chegada do coronavírus ao Brasil, e, claro, especificamente o que eu tenho pensado está na relação com a escola pública brasileira. Eu vou tratar do que vem acontecendo por conta da entrada em cena do vírus, mas principalmente por conta da forma criminosa pela qual o governo federal tratou de garantir as condições para a disseminação do vírus e para a morte de um número inaceitável de pessoas em todo o país. Bom, há muito que a gente sabe que a escola oferece condições profundamente desiguais às crianças e aos jovens que chegam a ela todos os anos. A gente pode dizer que essa história da escola evidencia que as camadas mais desfavorecidas e empobrecidas do país prevalece a oferta de uma escola igualmente pobre na estrutura física e material, na formação dos professores, nas condições de trabalho garantidas a eles e aos estudantes, na potência do encontro com novas formas de compreender e se posicionar no mundo. Bom, desde a primeira metade do ano passado, eu mesma afirmei e ouvi de muitos colegas várias vezes que a pandemia, ao afastar os estudantes e os professores das escolas, explicitou o que já se reconhece há muito tempo no campo educacional, que o acesso à escola e ao que ela deve oferecer às novas gerações se dá de forma diferente, a depender das condições sociais mais amplas a que estão sujeitas as crianças e os jovens. No momento em que o ensino teve que se sustentar quase que integralmente em práticas dependentes de equipamentos e tecnologias indisponíveis para a maioria da população, aqueles que já estavam em clara desvantagem foram mantidos a uma distância ainda maior da escola e das suas práticas, resultando daí uma porcentagem imensa de estudantes que precisaram romper totalmente os vínculos com seus colegas e professores. Para os professores, o desafio de desenvolver por meio remoto impôs dificuldades imensas também. Muitos deles encontraram as mesmas dificuldades de acesso às condições estruturais para ter contato com os estudantes. Mas, além disso, eles precisaram adaptar suas práticas, encontrando num tempo recorde novas formas de estabelecer o contato pedagógico. As potencialidades dessas novas formas só poderiam ser descobertas no decorrer da experiência, mas certamente essas novas formas inviabilizaram muitas das práticas sedimentadas na trajetória desses professores, gerando insegurança e ansiedade. Adicionalmente, eles tiveram, estiveram e estão ainda expostos a orientações oficiais sempre coerentes entre si e, via de regra, pouco ou nada discutidas com as escolas. Nesse cenário, estudantes e professores são alvo de pressões desde a segunda metade de 2020 para o retorno às atividades presenciais nas escolas, mesmo em momentos de recrudescimento da pandemia, que ainda está muito longe de ser superada. As pressões nesse sentido têm sido justificadas de diferentes maneiras, mas em todas elas prevalece a certeza
de que muito se perdeu no período de afastamento da escola e de que muito deverá ser recuperado. Bom, por conta da área de estudo na qual eu atuo, que é o currículo, eu recebi muitos convites em 2020 e neste ano também, de profissionais que atuam em escolas públicas e secretarias de educação de várias regiões do país. Eram profissionais que estavam buscando apoio para pensar no que foi se consolidando ao longo desse período como uma ideia de priorização curricular, ou seja, de selecionar o que é essencial naquele conjunto que já tinha sido selecionado para compor as propostas curriculares das redes. E aí vale lembrar que muitas dessas propostas já eram bastante novas, por conta de todo o movimento de reforma curricular que envolveu a Base Nacional Comum Curricular. E aí a gente começou a pensar nessa falta que a escola faz. Aí os profissionais levaram as escolas para os diferentes envolvidos no trabalho escolar, né? Desde os estudantes, as famílias, os funcionários, os docentes, enfim. Por que a escola fez ou faz falta? Claro, como a gente já esperava, as respostas foram muito variadas. Então, a escola faz falta diante das exigências do trabalho dos que dificultam a permanência essas exigências tornam difícil ter as crianças em casa. Faz falta a rotina conhecida, tanto pelos adultos como pelas crianças e os jovens. Faz falta o contato com os outros, tanto o contato entre os estudantes, quanto entre eles e os professores, quanto entre os professores, quanto todos eles e os conhecimentos escolares também, né? Entre todos e os conhecimentos. Conforme o tempo de afastamento da escola vai aumentando, ganha mais força a noção de que muita coisa foi perdida no que se refere às aprendizagens escolares. Sem contar com aquela ideia de que teria acontecido ainda muita coisa no meio desse caminho se a gente estivesse na escola. Então, não é só o que a gente já sabia e perdeu, mas o que era para ter aprendido e não aprendeu neste momento. Bom, essas conversas me parecem muito interessantes para pensar a escola neste novo cenário. Então, diante das respostas que vinham das escolas, a gente começou a vislumbrar uma oportunidade de pensar no que cabe à escola afinal. Então, ela faz falta por muitos motivos, mas o que apenas ela pode oferecer? O que é específico dela? O que não pode ser negado sob pena de não acontecer em nenhum outro lugar? Pelo menos quando a gente está falando da maior parte dos estudantes, os mais desfavorecidos em vários sentidos. Bom, aqui eu me coloco nesta resposta, né? Eu entendo a escola como uma instituição cuja finalidade maior é a criação de condições para o desenvolvimento de um repertório de conhecimentos e formas de pensamento relacional e crítico, que permita aos estudantes, na interação com seus colegas e com seus professores, compreender o mundo em que vivem em outros parâmetros, para além daquilo que a experiência imediata já permite que eles compreendam. Então, é um lugar de aprendizagem que implicam, como indica o Charlot, a criação de condições para tomar distância, ou seja, a criação de condições para olhar o que já se sabe por outros ângulos. Ouvindo o professor Nova hoje à tarde, ele diz que o que aprendemos na escola não é o que aprendemos em casa. É diferente e precisa ser diferente. Então, a escola é o lugar onde a gente conhece o mundo que não teríamos conhecido se tivéssemos ficado trancados em casa. São palavras do professor Nova. Então, isso me leva a pensar o seguinte: se para uma parte das pessoas que chegam ao sistema educacional, especialmente aquela que se volta às camadas mais desfavorecidas, as condições de ensino e aprendizagem se caracterizam pela piedade e já se caracterizavam por isso antes da pandemia, essa situação atual, ela exige que a gente não deixe essas desigualdades que estão tão visíveis neste momento voltarem para baixo do tapete. Elas não podem sair de cena no momento em que a gente voltar para a escola. Então, voltamos para a escola, pessoas que estavam distantes da escola, mesmo estando dentro delas,
e que a gente convivia com relativa tranquilidade com isso, essa tranquilidade não pode mais acontecer. Então, agora que a pandemia trouxe isso tudo tão à tona, embora não tenha criado isso sozinha, é hora de encarar isso de uma vez por todas. Mais uma vez, o professor Nova, na palestra, eu estou fazendo referência aqui ao que ele diz como, ele reconhece como um discurso que está no jogo, no momento, que é um discurso que reforça a diluição da educação escolar ou da escola no fenômeno mais amplo da educação. Então, esse jogo discursivo, ele parece valorizar demais a escola, valorizar tanto a escola, que de tão relevante que ela é, a gente passa a dizer que ela não pode se limitar a um espaço e um tempo específicos, que ela tem que se capilarizar na sociedade. Só que, por outro lado, esse discurso, no fundo, o que ele faz é negar a muitos estudantes o direito a um encontro cultural específico, que é específico no conteúdo e na forma, e que acontece na escola. Então, ao contrário dessa posição, desse discurso, né, de que tudo é escola e que em todos os espaços se pode fazer educação escolar, eu destaco o que diferencia a escola de outras instituições nas quais se desenvolve a educação. Ela organiza, assim como o Arthur disse agora há pouco, ela organiza espaços, tempos e sujeitos em torno de conhecimentos. Conhecimentos que, via de regra, não estão disponíveis no cotidiano. Na ausência de conhecimentos, e a seleção deles é questionável e tem que ser sempre questionada, porque está diretamente ligada a uma certa configuração de poder na sociedade, mas na ausência desses conhecimentos, reduzem-se as possibilidades de compreensão mais abrangente daquilo que se estuda. Então, eu disse antes que a escola é lugar de tomar distância em relação ao que já se conhece, para mirar o mundo por outros ângulos. Pois bem, a pandemia também impôs a nós todos outros ângulos para olhar para a escola que nós conhecemos. Se nesse movimento de olhar para a escola que nós conhecemos, nós nos chocamos com as suas fragilidades, as suas idiosincrasias, é urgente que a gente preste atenção também às potencialidades da escola, de modo a tornar acessíveis essas potencialidades a todos. Por exemplo, se o que se denomina frequentemente de modelo tradicional de ensino acumula críticas que não podem ser ignoradas, em nome delas, nós não podemos decretar o fim da escola. É preciso lembrar, num país como o nosso, para a maior parte da população, somente a escola tem potencial para que se opere a tomada de distância de que fala o Charlot. Então, precisamos sim de iniciativas sociais sobre a educação escolar, bem como as potencialidades e os limites da forma assumida para o trabalho escolar, assumidas antes da pandemia e assumidas durante essa experiência que a gente está vivendo agora. Nós precisamos ainda aprofundar o debate sobre os conhecimentos a serem priorizados, sim, com a clareza de que será uma escolha temporária e sempre questionável. Também será necessário, e muito importante, abrir espaço para o que viveram e aprenderam as crianças e os jovens neste período de distanciamento da escola. O que eles nos contam sobre o mundo? E o que nós contaremos a eles sobre o mundo, depois de tudo isso que a gente viveu? Então, há muito o que fazer, sem dúvida. E me parece que a primeira coisa é afirmar a relevância da escola pública e do compromisso do poder público com a criação de condições para que ela desenvolva o seu trabalho, com qualidade e para todos. Acho que isso dá muita clareza à importância desse GT que começa os seus trabalhos agora e que eu espero tenha vida longa e muita força para apoiar a escola nos momentos difíceis que ela está enfrentando agora e que ela virá a enfrentar no futuro. Então, era isso que eu queria trazer aqui para a nossa conversa. Espero que os problemas com o som não tenham atrapalhado muito a compreensão do que eu disse.